Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter a palestra com o nosso companheiro Gilson de Andrade, ele é membro do Centro Espírita em Mount Vernon Spirit Center, em Nova York, onde coordena o estudo do Evangelho com os pais. Seja muito bem-vindo, Gilson, que Jesus possa te envolver em muita luz. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa leitura inicial e também a oração, pedindo sempre a Deus que nos auxilie nesse momento de aprendizado, nesse momento de paz, que nós escolhemos estar aqui hoje com os nossos corações abertos. E aí eu peço a todos também que estejamos com as nossas mentes despertas, colocando a maior quantidade de atenção nas palavras aqui citadas, porque nós viemos aqui hoje, nós nos demos esse tempo, e também o pessoal que está em casa, para aprender, para estar mais conectado com a espiritualidade, com Jesus. Então eu peço a caridade de todos, que estejamos aqui presentes, em casa também, com a atenção redobrada nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Vamos lá, então. Nuno, você quer fazer a nossa leitura? Pode ser? E eu vou pedir para o Gilson fazer a nossa oração inicial também. Aí ele já vai se apaziguando também, mais do que já está, né, Gilson? E seguimos adiante, já está tudo certinho aqui. E que Jesus nos abençoe. Nuno, por favor. Qualquer um que você quiser, por favor. O livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 57. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não os homens. Paulo, Colossenses 3:23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daqueles que segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para que trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhe a expressão da relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificaram, as leis evolucionaram, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destino sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam o tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento.
administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos seus tutelados. O trabalho digno é oportunidade santa. Dentro dos círculos de serviço, a atitude assume-se pelo homem, honra-lhe ou desonra-lhe a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Bom dia a todos. Vamos fechar nossos olhos, então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, rogando a Ele coragem, sabedoria, coragem para enfrentar as nossas vicissitudes, as nossas aflições, que possamos encontrar nessa coragem o abrigo contra os nossos medos, contra as nossas desavenças, que possamos, Senhor, juntamente com Cristo, nosso Mestre amado, que possamos auxiliar o nosso semelhante, auxiliar o nosso irmão que está na retaguarda, que possamos ser luzes como Cristo nos ordenou, que possamos iluminar o caminho dos nossos irmãos que se encontram nas trevas. Que Maria Santíssima, nossa Mãe bendita, continue seu trabalho junto aos nossos irmãos suicidas, que ela, como mãe, possa abraçar a cada um desses filhos que, em desespero, não souberam contornar os problemas e as aflições. Que os bons espíritos, que os mentores desta casa, possa continuar iluminando o caminho de cada um de nós aqui presente e os que estão em casa, que possamos seguir nossa jornada em paz, de mãos dadas com o Mestre Jesus. Que assim seja. Bom dia a todos, meu nome é Gilson, algumas carinhas eu conheço, outras não, mas foi aqui nessa casa há alguns anos onde eu comecei. Não nesse prédio, mas foi nessa casa que eu dei os meus primeiros passos. Foi aqui nessa casa que foi me apresentado o Cristo, esse Cristo vivo. Foi aqui nesta casa que eu conheci a Deus, esse Pai de amor, de caridade, esse Pai que nos ama, esse Pai que nos perdoa constantemente. Foi justamente aqui, nessa casa de amor e de luz, que eu dei os meus primeiros passos. Foi aqui que eu conheci o Espiritismo. Então é muito bom poder estar aqui. Eu já queria estar aqui há muito tempo, mas infelizmente a pandemia não deixou. Mas aqui estou. Eu trouxe para a gente trabalhar junto, para a gente estudar junto, o amor e perdão. Perdão e amor, os dois juntos igual a liberdade. Sem amor e sem perdão, nós não somos livres, de maneira nenhuma. A gente vai estar sempre preso. E aí, como está nessa figura, né, ilustrada ali, uma corrente vai se libertando, transformando em aves e vai subindo. Essa é a nossa liberdade, que a gente vai conquistando passo a passo através do perdão e do amor. Então, nós necessitamos tanto de perdoar como de receber o perdão. Então, a gente tem que estar apto para esse momento, para quando esse momento chegar, principalmente o de receber o perdão, que possamos abraçá-lo quando esse perdão chegar até nós, ou depois dos nossos erros, das nossas falhas, que é muito fácil, às vezes, a gente falar do erro do nosso irmão para conosco, mas muitas vezes nós esquecemos que nós somos também os causadores dessa mesma dor. Então, que quando esse perdão chegar a nós, que possamos abraçá-lo e possamos aceitá-lo sem nenhuma condição, para a nossa liberdade. Que o perdão, na realidade, ele liberta não quem está recebendo, mas quem está doando o perdão. É a nossa liberdade. E Cristo, né, ele sempre trazendo para a gente esses ensinamentos, ele nos diz bem claro: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto.
Então, se nós olharmos a penúltima frase, onde ele diz que tudo tem que estar na lei, que tem que estar perfeitamente cumprido. Então, ele veio trazer para a gente que ele não veio destruir nenhuma lei, porque naquela época as leis que regiam eram as leis de Moisés, umas leis mais duras, umas leis mais severas, que eram necessárias, porque quando Moisés resgatou o povo hebreu do Egito, eram pessoas bárbaras ainda, pessoas que não tinham amor dentro de si, e eles, então era preciso ter essa lei bem dura, bem rígida, para poder contornar e controlar essas pessoas. Mas aí Cristo veio e trouxe para a gente, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. E aí ele trouxe para nós que é o melhor caminho para a gente, não seriam mais aqueles 10 mandamentos tão longos e tão penosos. E ele falou, vamos reduzir para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E como a gente sabe, a sabedoria do Cristo tão grande que era, como ele sabia ensinar como ninguém, ele sabia que ele colocando somente 2 mandamentos, a gente ia conseguir assimilar melhor, porque eram menos coisas para a gente poder fazer. Mas aí a gente descobre que no segundo mandamento, o amar ao próximo como a ti mesmo, está englobado todos os outros. Aquele que ama o próximo não vai matar, não vai roubar, não vai fazer nada disso, né? Então, está nesses 2 mandamentos. E ele fala, então, que a gente tem que estar perfeita, essas leis têm que estar perfeitamente cumpridas para que a gente possa evoluir. Ele continua com as bem-aventuranças. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, como eu posso querer algo se eu não dou? Como eu posso pedir algo que eu não dou? Quando os apóstolos se reuniam com Cristo, Cristo sempre fazia orações e tudo mais. E uma vez eles pediram para o Cristo, então, ensinar uma oração para eles, e Cristo ensinou a oração dominical, que é o Pai Nosso. E Cristo, né, com toda a sabedoria, ensinou essa oração, que, na realidade, se a gente for olhar, aquilo ali é um contrato que a gente está assinando com Cristo. É uma oração linda, mas que se a gente for olhar palavra por palavra, os ensinamentos que está ali dentro do Pai Nosso, é uma oração que a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer. Porque ali está bem claro, a hora que a gente fala para Cristo, para Deus, né, que perdoe os nossos pecados como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, como eu vou desencarnar, chegar em frente de Deus e falar para ele, Pai, perdoe os pecados meus, porque eu errei aqui, mas se eu não perdoei os meus irmãos lá atrás? Como eu vou querer exigir algo? Como eu vou querer que Deus faça algo por mim se eu não consigo fazer para o meu irmão, para o meu semelhante que está do meu lado? E ali fala também, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas e quando Deus realmente ele impõe a vontade dele, será que nós aceitamos? Será que a gente aceita as vontades de Deus? Quando ele vem, tira um filho, quando ele vem, tira um pai, uma mãe, será que nós aceitamos sem questionar? Sem deixar nenhum porquê no ar? Por que comigo? Quando nós deveríamos perguntar por que comigo? Ao invés de perguntar por que comigo, não, para que comigo? Porque eu sou um servo dele. Nada vai ser feito se não for da vontade dele. Tudo que acontecer é a vontade de Deus. Nada vai acontecer sem a vontade dele. Nós temos que aprender a aceitar as vontades dele sem questionar. Os nossos questionamentos só nos atrasam. A gente está indo em contra de Deus nesses momentos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Será que realmente Deus não vai nos perdoar se a gente não perdoar? Não é Deus que não nos vai perdoar. Somos nós mesmos que não nos vamos perdoar. Porque tudo vai ficar gravado na nossa consciência. Todas as nossas faltas. Por menor que seja a nossa falta, a hora que a gente desencarnar, que a nossa visão ampliar, que tirar o véu, a gente vai ver todos os erros, todas as nossas faltas, e a gente vai implorar para reencarnar de novo.
Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Como muita gente ainda não aprendeu a fazer isso. Cristo disse bem claro, ide fazer sentir a falta em particular. E tem gente que insiste em fazer isso em público. Às vezes, né, tem tantas pessoas perto, a pessoa não consegue chamar o irmão para o lado para conversar com ele. Ele prefere fazer isso em público, no meio de tanta gente. Às sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houveres pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde para ele, né? Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o que Cristo está nos ensinando nesse momento? Que não tem limite o perdão. Temos que perdoar incondicionalmente o tempo inteiro. Ah, mas o meu irmão fez o mesmo erro, ele pecou 2 vezes, 3 vezes, fazendo a mesma coisa contra mim. Ele ainda não conhece o Cristo. Nós já. Ele ainda não sabe da necessidade do perdão, do amor ao próximo. Mas nós já. Nós não temos desculpa, ele tem. Quando chegarmos no plano espiritual, ele vai poder alegar a ignorância. Mas nós não. Temos uma biblioteca enorme ali fora, com livros. Hoje, super fácil, livros na internet. Não lê, não estuda e não aprende, só aquele que não quer. Então, a gente não pode esperar do nosso irmão. Nós temos que tomar a atitude, nós temos que tomar o primeiro passo. Somos nós que conhecemos o Cristo. Bartolomeu, uma vez reclamando com Cristo que o pai e os irmãos o estavam perturbando muito, porque ele saía muito com Cristo, não estava tendo tempo para pescar. Quando ele pescava, trazia os peixes, o dono da peixaria pagava o preço que queria, e ele estava muito magoado com isso. E Cristo só falou para ele, eles não conhecem a verdade, mas você já conhece. Então, nós somos o Bartolomeu agora. Nós já conhecemos a verdade já está em nós. Então, a nossa luta agora é para nos melhorarmos. E o primeiro passo, amar e perdoar. A hora que a gente consegue amar e perdoar, a gente se sente livre. A gente se sente leve. Quando a gente perdoa uma pessoa, como se a gente tivesse tirado um elefante das nossas costas. Porque aquela situação nos vai machucando pouco a pouco. E aí a pessoa fala assim, eu não tenho ódio de ninguém, graças a Deus. Eu tenho uma mágoa, uma magoazinha, uma coisa pequenininha. Aí eu estava vendo na internet essa semana, postaram uma fotinha lá da mágoa, exatamente dizendo mágoa, né? Má-água. As duas separadinhas viram uma má-água. Então, o que é uma má-água? É uma água estagnada, uma água podre. A mágoa é exatamente isso. Sentimentos podres que estão dentro de nós. Por menor que seja a mágoa, se a gente não resolver ela transforma em raiva. E depois em ódio. Isso é uma coisa minúscula, pequenininha. Um fato que a gente podia resolver com um simples, desculpa aí, foi mal. E a gente não faz. O nosso orgulho, às vezes, é tão grande ainda que não nos permite tomar essa atitude. E aí a gente deixa essa água estagnada dentro de nós, apodrecendo e nos corroendo por dentro. Vai se transformar em ódio. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Quem é esse juiz que vai nos julgar? Quem é esse ministro que vai nos meter numa prisão? Senão a nossa própria consciência. E que prisão é essa que nós vamos ser metidos? Uma prisão mental. Quantos irmãos nossos, nesse momento, se encontram presos em cavernas, em furnas, em tantos lugares obscuros do plano espiritual?
São essas prisões. E a gente não vai sair dali enquanto a gente não pagar o último ceitil. Então, o que eu tenho que fazer? Perdão. Pedir e aceitar. Essa coisa tão simples que Cristo veio trazer para nós e que a gente, às vezes, complica tanto. Então, esse juiz que é a nossa consciência, ele não vai deixar passar nada. Nenhuma mácula pode existir no nosso perispírito para que a gente possa crescer. Numa obra de um livro de André Luiz, eu não me recordo o nome, eu sou péssimo com o nome de livros, tem numa obra, o mentor está trabalhando com um grupo de espíritos que vão vir para a Terra para resgates, e os reencarnacionistas estão preparando uma reencarnação de um grupo de espíritos para vir também. E é como um quebra-cabeça. Para montar uma reencarnação de um grupo, é um quebra-cabeça. Então, tem que pegar o Zé, a Maria, o Sebastião, vai montando aquele quebra-cabeça para poder os espíritos poderem vir para resolver a situação. E faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E eles não conseguiam encontrar quem era esse espírito para poder fechar esse grupo de reencarnantes para poder vir. E eles procuraram, a mácula era tão pequena que eles não conseguiam encontrar, mas ela estava ali faltando, estava um buraco ali, faltando alguma coisa ali. E aí eles vão falar com esse mentor para ver se ele podia ajudar alguma coisa, e aí ele deixa claro para eles que a peça que está faltando era justamente ele. Ele tinha uma mácula pequenininha no perispírito dele, mas era necessária a reencarnação dele junto com esse grupo para que pudessem solucionar todos esses problemas. Então, por menor que seja a nossa falha, não pensa que vai passar em branco, porque não vai. É por isso que está dizendo aqui, tem que pagar o último centavo. Ninguém vai sair daqui da Terra se a gente não pagar o último centavo. Por menor que seja a nossa dívida, vai ser cobrado por nós mesmos. Como que a gente vai querer ir para um mundo de regeneração agora? Imagina, se a gente pudesse sair daqui agora, do jeito que a gente está, e chegar num mundo de regeneração. Imagina os espíritos que estão lá, onde lá o bem prevalece. Será que a gente ia conseguir ficar no meio de tantas pessoas boas? A gente não ia se sentir bem. Um peixe fora d'água. Por quê? Porque dentro de nós, o mal ainda fala muito alto. Infelizmente. O nosso planeta ainda é de prova e expiação exatamente pelo mal que existe em nós. Aí fala para mim assim, mas tem muita gente boa. Claro que tem, são os exemplos que a gente tem que seguir. Mas o mal ainda está aqui dentro de nós, mesmo que nós não fazemos, mas a gente pensa. Muitas vezes acontece alguma coisa que a gente fala assim, se eu pudesse, eu pegava pelo pescoço ali e apertava. É nosso ainda. Nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Isso é problema? Mas a gente vai resolvendo passo a passo. Pouquinho a pouquinho a gente vai melhorando. Agora a gente tem que se esforçar, tem que ter vontade de fazer. Se a gente sentar e esperar acontecer, não vai acontecer. Cristo deixou bem claro, bate e a porta vai abrir, busca e você vai achar. Então nós somos energia, nós precisamos estar movimentando, é nosso, a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás. Não dá para ficar sentado. A vida vai passar e a gente vai perder uma encarnação inteira. Na prática do perdão, como em geral no bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Então, o que a gente vai tirar daqui dessa... Imagina só, não tem como. A gente, depois que ele desencarnou, o tempo que ele tem para nos perseguir é 24 horas por dia. Ele vai estar do nosso lado o tempo inteiro. Enquanto está encarnado, a gente vê ele uma vez por dia, uma vez por semana. Mas depois que desencarnou, se o ódio cresceu,
ele vai estar do nosso lado 24 horas, nos perseguindo o tempo inteiro. E aí tinha esse provérbio, né, antigo, né, morto o animal, morto o veneno. É falso, totalmente falso. O animal aqui vai morrer, mas o veneno que está dentro dele vai continuar. Eu vou chegar do outro lado de lá exatamente como eu estou, com os mesmos sentimentos, sem pôr nem tirar. Pelo contrário, se eu estou com ódio de alguém aqui, eu vou chegar do outro lado de lá e falar assim, agora eu posso me vingar dele, agora ele está ferrado comigo, eu vou ter mais tempo para fazer. Então, por isso que ele diz que morto o animal, morto o veneno é um provérbio falso. O veneno não vai morrer enquanto não houver perdão. É a única maneira de matar esse veneno é com perdão. A maior prova de amor é o perdão. Stephen Beltrão. Então imagina, né? Que prova de amor é essa que eu vou oferecer para o meu irmão do que senão o perdão? Eu vou me libertar e vou libertar ele. Ele vai poder seguir com a vida dele em paz, sem nenhum problema, igual eu. Caminhando, cada um para um lado ou para os dois juntos, para onde for, não importa. Mas que sejamos livres, que tiremos de nós esse peso, para que a gente possa seguir adiante. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltarei a oferecê-la. Então, Deus, não é que Deus não quer nossas oferendas, e essas oferendas de que Deus está dizendo, não é oferenda material, não é nada material, são os nossos sentimentos. O que eu vou oferecer? Como eu vou dizer para Deus que eu o amo se eu odeio o meu irmão que está aqui do meu lado? Como eu vou falar para Deus que eu estou disposto a caminhar lado a lado com ele se eu não dou um passo junto com o meu irmão? São essas oferendas que Deus quer de nós, que acertemos entre nós. Nós somos uma única e grande família universal. A gente não vai ficar no planeta Terra eternamente. Outros planetas virão. Quantos de nós é fruto daqui da Terra? A gente não sabe. Quantos espíritos estão aqui hoje que vieram de outros planetas, como os de Capela? Como nós agora, espíritos que estão aqui, estão sendo retirados do nosso planeta? A gente vê nas reuniões mediúnicas espíritos que chegam revoltosos e depois voltam dizendo que vão reencarnar, que foram convidados a reencarnar num planeta inferior, porque eles não conseguiram passar na prova do perdão. A gente mistura, às vezes, ódio, mágoa, rancor. Está tudo dentro de nós ainda. A gente tem que ser forte, trabalhar para que esses sentimentos vão diminuindo, vão secando, minando, dando espaço para sentimentos bons em nosso coração. Então, quando ele diz, ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depois a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, nós que somos espíritas, a gente sabe da necessidade da gente perdoar. Mas a gente sabe que mesmo a gente perdoando e a gente sendo perdoado pelos nossos erros, nós precisamos reparar. Porque não é só o fato de perdoar. Perdoar é o primeiro passo. Depois vem a reparação. O que eu fiz, eu vou ter que passar pela mesma situação. É necessário? É assim, uma coisa 100% de que vai passar exatamente pela mesma situação? Não. Tem como amenizar um pouquinho, diminuir a dor um pouquinho? Muito. Praticando bem. Chico dizia que o bem que a gente fizer hoje é o nosso advogado amanhã.
Então tem a história daquele homem que era para perder um braço e trabalhava numa fábrica, acabou perdendo só um dedo. Por quê? Porque ele praticava o bem. Então o bem nos auxilia, o bem nos livra dessas situações. O bem nos livra de sofrimento. Todo bem que a gente fizer está nos livrando, está apagando o mal que a gente fez ali no passado. Mas a reparação vai vir. Se eu não praticar o bem, essa reparação vai vir. Por quê? Porque é necessário. É o aprendizado. Eu vou aprender, se eu não aprendo pelo amor, eu aprendo pela dor. Mas eu tenho que aprender de alguma maneira. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então, no nosso coração, esse órgão maravilhoso que a gente tem, ele não aceita duas plantações diferentes ao mesmo tempo. Ódio e amor não combinam no mesmo terreno, não funciona. Então, para mim plantar amor dentro do meu coração, eu tenho que tirar todo esse ódio que está aqui dentro primeiro. Eu tenho que preparar o terreno. Como que eu vou fazer um plantio num terreno que está cheio de pedras, cheio de espinheiro, cheio de mato? Não tem como. Não vai vingar, esse amor não vai vingar. A hora que eu limpar esse terreno, que eu fofiar a terra, deixar bem preparadinho, eu jogar a semente do amor e eu regrar, ela vai brotar. Então, só vai acontecer quando o meu coração tiver expungido de todo o mal. É necessário fazermos essa faxina no nosso coração. Santo Agostinho nos deu a receita. Todo dia à noite, checa. O que você fez de bom naquele dia? O que você fez de mal? O que você poderia ter feito melhor do que o que você fez? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, mas a gente faz pelo impulso. A gente faz sem colocar nenhum sentimento em cima daquilo. No nosso trabalho, às vezes a coisa é tão corriqueira, vai virando assim uma coisa tão maquinal, que a gente esquece de colocar amor naquilo que a gente faz. Por mais insignificante que seja, por mais difícil que seja a tarefa que a gente vai executar, se a gente colocar um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de amor, vai sair muito mais fácil. Tudo vai ser mais fácil. A gente vai conseguir passar por aquela situação bem mais branda. A gente vai chegar no final do dia, o nosso corpo nem vai estar tão cansado. Por quê? Porque eu consegui fazer aquilo com boa vontade. Quando eu estou fazendo alguma coisa e eu não estou fazendo de boa vontade, eu sou carpinteiro, então jogo uma ferramenta para lá, jogo uma ferramenta para cá, e depois eu saio procurando, perco, saio, tropeço numa madeira, porque não estou fazendo nada com o coração. Se eu organizar e fizer bem feitinho, no final do dia eu vou estar tranquilo, sem nenhum problema. Isso é a nossa vida. Tudo que a gente for fazer, colocar só uma pitadinha de amor, uma pitadinha de boa vontade. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, se a gente sabe que o nosso irmão tem defeitos, como todos nós temos, a gente tem que tentar não ver. Se a gente vê, não divulga, não fala. Deixa ele quietinho ali. Se for falar, como passando aquele slide passado, chama ele no particular, conversa com ele. Tenta elucidar, tenta mostrar a ele que aquilo não é um bom caminho. Se ele aceitar, a gente ganha mais um não. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela mesma. É o caso, né? A gente chamar a pessoa e mostrar para ela que o que ela está fazendo não está certo, que ela deve procurar um outro caminho, que tem um outro caminho para ela poder seguir. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, imagina,
A gente vê o defeito do outro, e aí a gente, com aquela aparência de tentar ajudar, ou com aquela aparência de tentar esconder, a gente mostra mais ainda para as pessoas. A gente fala, fulano é um cara tão bom, trabalhador, mas bebe demais e briga com a família, entendeu? Então a gente está fazendo o quê? A gente está evidenciando os defeitos do outro, a gente está mostrando o lado negativo do outro. E ninguém em cima da Terra é tão negativo que não tem algo de bom dentro do coração. Então, qualquer que seja o problema, se estamos numa roda de amigos, vocês podem fazer o teste. Se a gente está numa roda de amigos e sai uma conversa de alguém falando mal de outra pessoa, todo mundo começa a falar mal. Mas se alguém fala mal, e aí eu quebro aquela corrente, eu falo um lado positivo daquela pessoa, todo mundo vai começar a falar, realmente, ele tem aquilo que é bom nele, ele faz isso, ele faz aquilo. Todo mundo começa a procurar o lado positivo dele. Mas a gente se agarra ao mal. Parece que é mais prazeroso falar mal. Dá mais ibope, né? A gente fica mais junto com a turminha e tudo mais. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Muitas vezes, a gente julga a pessoa, a gente condena a pessoa, quando, na realidade, a gente deveria julgar e condenar o ato que ela fez, não ela. Nada nessa terra é para sempre, a não ser o bem. Mas se a pessoa cometeu um crime, por exemplo, a gente já quer logo condená-lo, a cadeira elétrica, ou a forca, ou o fuzilamento, o que seja. Ele não é um assassino, ele está um assassino nessa condição. É correto o que ele fez? Não. Ele vai ter que reparar? Vai, claro que vai. Mas nós não devemos julgá-lo. Julguemos o ato dele, o crime que ele cometeu, não ele, não a pessoa dele. A menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso, tendo cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Então, o que a gente tem que fazer? Olha o conselho, está pedindo para a gente, se a gente for dar um conselho, que seja um conselho velado, que seja uma coisa boa, uma coisa construtiva, uma coisa que vai auxiliar esse nosso irmão, que vai fazer ele se sentir melhor. Se for para falar mal, que fiquemos calados. Mas se for uma fofoca boa, é fofoca do mesmo jeito. Fofoca é fofoca. O mal vai ser sempre mal, gente, não importa o nome que dermos para ele. Podemos inventar um monte de nome, mas ele vai continuar sendo mal. E o mal existe? A gente sabe que não. Ele não existe. É só a falta do bem. Se pudermos pegar qualquer criminoso, eu estava assistindo uma reportagem outro dia, e o criminoso estava sendo entrevistado e ele falando que ele flagrou a mulher dele com um amante na cama e ele, naquele impulso, ele acabou matando a esposa dele. E aí perguntou para ele, e agora? Ele falou, agora, se eu pudesse voltar ao tempo, 1 segundo antes de eu fazer o que eu fiz e eu ter pensado, 1 único segundo, eu não teria feito. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos impulsos, porque nós, graças a Deus, nós não estamos nessa condição de cometer um crime nem nada, mas a gente não sabe o dispositivo que vai fazer com que a gente se torne um. Hoje nós estamos tudo em paz, nós estamos tudo aqui sentadinho, conversando, estudando, mas na hora que a gente sair ali na rua, que a gente começar a encontrar pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, e se acontece alguma coisa que esse dispositivo aciona? A gente não sabe. Então, o nosso coração tem que estar limpo, a nossa mente tem que estar preparada para esses momentos. Quando vierem nos ofender, a gente
ter esse impulso que esse irmão não teve. A gente conseguir ter esse segundo de claridade e conseguir pensar. Não agir, não reagir, não fazer. Se possível, uma oração, sim. Os espíritos, os bons espíritos vivem nos aconselhando. A hora que vocês precisarem, nos chamem. Nós estamos aqui do lado de vocês, só nos chamem. É só a gente querer. É só a gente buscar. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Então, na hora que a gente está criticando alguém, o que as nossas palavras estão dizendo de nós? O que eu sou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Será? Talvez o erro dele possa ser menor do que algum erro que eu já tenha praticado. Mas mesmo assim eu estou criticando e censurando ele. Possa ser que eu não cometa aquele erro que ele está cometendo, mas eu cometa outros que ele também não comete. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então, antes da gente julgar e condenar nossos irmãos, quando é que nós vamos começar a olhar para dentro de nós? Como é que eu vou querer mostrar um cisco no olho do meu irmão se no meu tem uma trave? Como? Quando é que eu vou começar a olhar para dentro de mim e ser severo comigo? Porque eu é que tenho que melhorar. Madre Teresa não dizia que no final das contas é entre eu e Deus. Não adianta eu criticar meu irmão pelo que ele está fazendo. Não vai resolver meu problema. Eu não vou conseguir melhorar criticando, acusando, condenando ele. Eu tenho que me melhorar. Sou eu e Deus. Quando é que eu vou ter olhares severos sobre mim? Que a hora que eu for fazer algo de errado, ou se eu fizer algo de errado, que eu consiga olhar para aquele erro, detectar aquele erro e dizer para mim mesmo que aquilo não está certo e que eu não volte a fazer. Que eu não quero mais fazer aquilo. Eu não desejo mais fazer aquilo. E a partir desse momento, se eu me conectar com Deus, com os bons espíritos e tudo mais, eu começo a pedir forças para Ele. À noite, a hora que a gente for dormir, fale com eles. Peça para eles, para que você possa ser levado para o plano espiritual, para trabalhar, para estudar, para servir, para fazer qualquer coisa. Mas não fique vagando, porque se a gente não pedir, muitas vezes a gente vai ficar vagando, encontrando com os espíritos que são nossas afinidades. E a gente vai ser levado para lugares que a gente não quer mais ir. Mas a gente não pede ajuda. A gente não busca. A gente tem que buscar. A hora da oração à noite é muito importante. Se eu vou orar e eu deito e eu já estou dormindo, eu falo, eu não consigo, todo dia eu não consigo orar. A hora que eu vou orar, eu já me perco, eu estou dormindo. Ore em pé antes de deitar, então. Fique em pé. 2 minutos, 1 minuto, seja o tamanho que for, não importa o tamanho da oração, mas não durma sem orar. Não levante sem agradecer, de maneira nenhuma. Por mais difícil que a gente saiba que aquele dia possa ser, através da oração vai ser amenizado. A gente vai estar buscando os nossos mentores para nos auxiliar. São eles que vão nos guiar pelo melhor caminho. A gente tem que pedir. É nosso dever, a nossa obrigação estar em contato com eles. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Cristo dizendo, né? E aí ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam,
a fim de serdes filho do vosso Pai que está aí nos céus, e que faça e levante sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Porque se não amardes os que vos amam, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Então a gente sabe que os publicanos, eles nada mais eram do que cobradores de impostos, odiados por todos. Por quê? Porque eles cobravam dos judeus para dar para os romanos. Eles eram odiados. Mas mesmo assim, eles amavam. Eles amavam os filhos, esposa, família, amigos. E tinha alguns que os amavam, né? A família não vai deixar de amar ele porque era um trabalho. Mas e aí, o que nós estamos fazendo de diferente? A gente sabe que a bondade de Deus está aqui, ó. O sol levanta para todos. Chuva cai sobre o bom e sobre o mal. Deus não faz diferença entre os seus filhos. Ele não ama um a mais do que o outro. Não importa o que esse outro tenha feito ou esteja fazendo, o amor dele é incondicional. Se pegarmos o mais santo, o mais puro que tiver em cima da terra, e pegar o pior criminoso que tiver, o amor de Deus pelos dois é exatamente igual. Não muda. Porque ele é pai. A gente que tem os nossos filhos, tem um filho que dá mais trabalho do que o outro. Geralmente tem. E a gente ama ele menos do que o outro? Às vezes, pelo contrário, a gente ama mais aquele que dá mais trabalho. Aquele mais difícil, a gente parece que está mais conectado com ele. Necessidade daquele Espírito estar ao nosso lado, para que a gente possa conduzi-lo. É nossa responsabilidade ensinar o bom caminho para aquele Espírito. E se ele está conosco, é porque nós aceitamos. Porque quando a mulher vai engravidar, o pai e a mãe é levado no plano espiritual para aceitar. E aí a gente abraça aquilo com todo carinho. Aí chega aqui, a gente esquece e começa a brigar com as criaturinhas. É assim, é nosso. Mas a gente ama incondicional. Se a gente chegar na porta de um presídio hoje, tá lotado de mãe lá na porta. Fazendo o quê? Indo lá visitar o filho criminoso. Pergunta para ela, só tem um filho criminoso? Não, eu tenho um filho. Ela tem um filho. Para ela não importa. O amor dela consegue superar aquilo. Ela ama tanto aquele filho que ela perdoa. Se ela tiver que se entregar para poder salvar ele, ela vai fazer. É amor puro. Dizem os Espíritos que é o amor mais perto do amor de Deus. É esse amor de mãe. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então a gente mistura, às vezes, justiça e vingança, porque as duas é uma linha muito tênue, muito fininha entre as duas, entre justiça e vingança. A gente, então, costuma misturar. Muitas vezes a gente pede justiça clamando vingança. A gente quer justiça, a gente chora, a gente bate o pé, não, eu só quero justiça. Quando, na realidade, a gente está pedindo por vingança. A gente quer que aquele cidadão que cometeu um crime seja executado, que ele apodreça numa cadeia, que tudo vem na nossa mente, infelizmente. A gente mistura, está muito perto as duas. Muito perto, é igual amor e ódio. Eles estão vizinhos, gente, é tão pertinho um do outro. Se a gente soubesse, a gente pulava de um lado para o outro. É muito perto. Está muito juntinho, basta só perdão e desaparece o ódio. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E quando eu estava fazendo esse estudo que eu vi isso, aí veio na minha mente uma escada bem alta, sabe? Uma escada bem alta, uma escada bonita, cheia de flores do lado, tudo muito bonita, muito enfeitada, mas muito alta, uma escada muito alta. E lá embaixo, no primeiro degrau, o amor ao próximo.
que é o princípio da caridade, é o primeiro degrau. Mas a caridade, ela está lá no topo. Ela não está no primeiro degrau. Ela não está no meio. Ela está lá no topo. A gente vai ter que subir essa escada inteira. E quando é que a gente vai saber que a gente chegou lá em cima? Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Quando a gente realmente amar o nosso inimigo, é o topo da caridade. Aí eu posso dizer que realmente eu sou caridoso, que eu consegui amar de verdade aquele que me prejudicou. O que ainda, para nós, é algo distante de acontecer. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Não está na nossa natureza ter uma afeição, ser afetuoso com alguém que nos prejudicou. A gente ainda não consegue. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito adverso do seu bater ao contato de um amigo. Então a gente sente isso, né? Quando a gente chega perto de um amigo que faz tempo que a gente não vê, o nosso coração parece que começa a bater mais rápido, né? A gente fica ansioso, querendo abraçar, dar um beijo e tal. Mas se a gente está perto de um inimigo, o nosso coração ele fica descompassado. Ele acelera, ele diminui as batidas, ele faz de tudo. Ele nos mostra aquela situação. A gente percebe, a gente sente a energia. E passa para ele aonde ele fica acelerado, onde ele dá esses batimentos totalmente diferentes, quando a gente está perto de um amigo ou presente de um inimigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Então, é a gente simplesmente se entregar. Simplesmente passar uma borracha naquela situação toda e deixar aquilo tudo apagado. Chega, não quero mais, porque isso só está me trazendo sofrimento. Então, basta. O mal que nos causa. E não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Desejar-lhes o bem e não o mal. Quantas vezes a pessoa nos procura, às vezes, para reconciliar, e o que a gente faz? Bota uma parede na frente. Ou às vezes a gente diz, não, eu perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais. Que perdão é esse? Eu estou condicionando o meu perdão, eu não estou perdoando. Eu não preciso pegar meu inimigo, pegar no colo, levar para minha casa, chegar na minha casa, fazer uma jantinha, tudo, nada disso, porque não está em nossa natureza ainda, nós não conseguimos fazer isso. Mas eu já posso não odiar. Eu posso não querer me vingar dele, eu posso perdoar aquilo de verdade. Meu irmão, eu te perdoo com todo o meu coração, eu te perdoo. A nossa amizade vai ser a mesma? Não, porque existe uma coisa que balançou, né? A nossa amizade ficou balançada, mas eu te perdoo de todo o coração. A gente pode se encontrar sem nenhum problema. Não vai ter mais aquele sentimento. Eu lembro que uma vez um palestrante falou que numa situação dessa, é como se o agressor viesse e nos agredisse na face e vai embora. Ele nem lembra daquilo mais, mas todo dia eu lembro daquela agressão dele. Todos os dias eu lembro. Final da história, é como se eu estivesse me agredindo todos os dias. Porque cada vez que eu lembro daquela agressão, eu sinto a dor. Toda vez que eu sinto como se o tapa tivesse sido naquela hora. É isso que a gente não pode sentir. É deixar vai embora. Siga caminho, vai em frente. Na época de Moisés, né, então, ou antes até, do talião, era olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresentes também a outra. Eu fico imaginando, né, se alguém vem e me agride, eu vou virar e mandar ele bater de novo? Como assim? E aí você vai lendo, você vai estudando, você vai aprofundando e você vai ver que esse oferecer a outra face é você não retribuir o mal.
Então, se a hora que ele me agride, seja verbalmente, é como se eu tivesse levado um tapa no meu rosto. Porque, às vezes, dependendo da agressão verbal, dói muito mais. Às vezes, o rosto da gente chega a ficar vermelho só daquelas palavras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar e revidar para ele? Eu vou estar virando a minha face. Não. Então, eu simplesmente não vou revidar. Ele me agrediu? Tranquilo. Vai em paz. O meu irmão está doente, está necessitado de oração. Deixa a poeira baixar e depois eu até chamo ele para conversar. Porque se eu for fazer isso na hora, vai estar os dois de cabeça quente e não vai resolver nada. E que se alguém quiser pleitear-vos para vos tomar a túnica, também lhes entregue o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Isso foi Jesus ensinando, porque naquela época os romanos, se eles estavam carregando malas ou mudando caixas, o que fosse, eles pediam para o judeu, olha, caminha 1000 passos comigo. E o judeu, era uma lei, o judeu tinha que pegar aquela caixa, aquela mala que fosse, e tinha que caminhar com ele 1000 passos. Chegava nos 1000 passos, ele botava a caixa ali do lado e tchau. E ia embora. E aí Jesus está falando, se te obriga a caminhar 1000 passos, caminha mais 2. O que é isso? Faça algo a mais de ti. Doe mais de ti pelo teu irmão. A hora que ele chegar para falar para você, não, você tem que caminhar 1000 passos. Não, eu vou com você até o final da viagem. Eu vou com você até o final da viagem, não se preocupe. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Esse tomar emprestado aí ficou bem mansinho, né, gente? Que na realidade, tomar não está pegando nada emprestado, né? E está em Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Então, se aquele que vem me pede algo, que eu dou, claro. Mas aquele que queira chegar para mim e me roubar, porque esse tomar emprestado é um roubo. Se ele quiser chegar e me roubar, o que eu faço? Entregue. Quantas pessoas, quantas vidas são ceifadas todos os dias por causa dessa situação? A pessoa não quer perder um carro, não quer perder uma bicicleta, não quer perder uma moto, não quer perder um par de tênis, não quer... E aí ele reage àquele assalto. E aí ele perde nesse momento. Porque quem vai estar perdendo, na realidade, é ele. Se ele reagir. Porque ele vai estar perdendo a vida. Ele vai estar perdendo a oportunidade de evoluir. Ele vai estar perdendo uma parte da encarnação dele. Ao passo que se ele tivesse entregue em paz, ele continuaria. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, ofensa com outra, e é tido como justiça por aqueles cujo senso moral não se acha acima dos níveis das paixões terrenas. Então, toda vez que a gente retribui o mal com o mal, as nossas paixões terrenas falando mais alto dentro de nós. A gente vai terminar com isso aqui. O arrependimento é o caminho mais curto para pedir perdão. Então, o primeiro passo para que aconteça o perdão vem o arrependimento. Então, o arrependimento é o caminho mais curto para pedir perdão. Mas o amor é o caminho mais certo para nunca se arrepender de perdoar. Olha que coisa mais linda. Então, o amor é o caminho certo, é o único caminho para a gente não se arrepender de ter perdoado o nosso irmão. A gente vai parar por aqui, então, que acho que já deu tempo. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado pela paciência de cada um. E que possamos ter uma semana iluminada e abençoada por Deus, nosso Pai. Ok, Gilson, obrigado pelo estudo, maravilhoso falar de Jesus e aprender um pouquinho mais do perdão. Me veio na cabeça, quando eu estava fazendo estudo, do livro Libertação, do irmão Rubio,
que ele fala que o mal é como diamante, só pode ser lapidado com o mal. Então, tudo que nos acontece é nada mais que uma lapidação. E são palavras do irmão Rubio, porque para mim dói aqui, que ele está desencarnado já, ele pode já estar um pouquinho evoluído. É uma história muito boa. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro Libertação, é muito legal. Mas voltando aqui, obrigado, Gilson, pelas palavras, pelos ensinamentos de hoje, da importância do perdão. E agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é o almoço, que hoje está de primeira. Alice, o que tem lá, Alice? Fala para a gente. Tem arroz hoje? Arroz, com certeza. Tem arroz e manjar. Manjar? Opa! Esse é o arroz do Geraldo ou não? Não. É aquele famoso? Já não é mais? Você já mais. destituiu o Geraldo? Devolveu. O que aconteceu, Geraldo? Acho que dá bombom, tá mais? Eu comi. É isso aí, gente. Brincadeira à parte, então a gente já tem lá um almoço. Quem puder, fique com a gente, vamos almoçar juntos, confraternizar. A casa também agradece, que nós estamos precisando também da sua ajuda, da sua colaboração para esse evento, né? Que essa ajudinha aí, esses 10, 15 dólares, vão para ajudar para as nossas continhas que nós temos que pagar aqui no plano físico, aí no plano material. Então, nós agradecemos de coração isso. E agora nós vamos para a nossa parte final, que é a oração e os passes, sempre pedindo a todos, elevem os pensamentos a Jesus. Ah, tá meio complicado. E mentaliza só a imagem de Jesus. Quando entrar ali na sala, tem uma imagem, um quadro muito bonito desenhado ali, só fixa o olhar ali. Então, esse que é o elevar o pensamento a Jesus. Ok? Então, nós vamos para a nossa parte final. Vou pedir ao Múcio para vir fazer a nossa oração aqui. Pode ser, Múcio? Está lá atrás, então vou trazer ele aqui para frente aqui. Vem aqui fazer a nossa oração final e que Jesus nos abençoe e nos proporcione uma semana abençoada. Obrigado pela presença de todos. É muito bom ver a casa assim, todos os banquinhos tomados. Ok, Múcio. É com você, companheiro. Vamos cerrar os nossos olhos. Como o nosso irmão nos falou, vamos colocar na nossa mente, na nossa tela mental, a imagem do nosso irmão maior, Jesus, e agradecer por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos para aprender e evoluir. E tentar levar para fora dessas paredes o que aqui aprendemos, tentando sempre fazer o melhor e auxiliar aqueles que nos cercam. Porque estamos todos caminhando juntos rumo ao nosso Criador. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.